Atenção, atenção! O programa Doutor Me Consulta está no ar. Informação com quem entende. Começa agora. Saúde com o especialista. De volta, 13 horas e 31 minutos. Eu recebo agora aqui no estúdio da FM Monte Roraima a nossa cirurgiã pediátrica, a doutora Denise Matias. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Doutora, hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acredito que seja, assim, não tão recorrente no dia a dia, né? Como a hernia inguinal, por exemplo. Mas acontece bastante, não é? Sim. As hérnias são bem mais frequentes do que o que nós vamos falar hoje, né? Isso, a gente hoje vai falar sobre estenose hipertrófica de piloro. O que os pais precisam saber sobre isso, doutora? Olha, precisam saber que é uma doença grave, não tratada, ela pode levar ao óbito, mas hoje a cirurgia consegue resolver esse problema de uma maneira bem tranquila. Olha, eu vou fazer uma breve introdução. A chegada de um bebê é sempre um momento de alegria e expectativa, mas às vezes algumas condições de saúde inesperadas podem trazer dúvidas, medo e até mesmo insegurança. Uma dessas condições que costuma surgir nas primeiras semanas de vida é a estenose hipertrófica de piloro. Um nome complicado, né? Mas que representa um problema que pode ser tratado com sucesso quando diagnosticado a tempo. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, essa condição afeta entre 2 e 5 a cada 1.000 nascidos vivos e é mais comum em meninos. Hoje a gente vai entender um pouco melhor, né, o que é estenose de piloro, quais os sinais de alerta e como é o tratamento com a ajuda da nossa especialista, doutora Denise Matias. Doutora, para começar, o que exatamente é a estenose hipertrófica de piloro e como é que ela acontece no corpinho do bebê? Bom, a estenose hipertrófica de piloro, ela acontece assim, é uma hipertrofia dessa musculatura que existe no esfíncter da passagem do estômago para o intestino delgado. Então, nós temos ali uma musculatura que ela vai regular a passagem dos alimentos. Quando essa musculatura, esse esfíncter, ele fica muito aumentado, ele fica muito forte, então ele fecha e existe uma dificuldade progressiva na passagem do alimento do estômago para o duodeno, chegando ao ponto do alimento ficar parado no estômago. E aí a criança começa a ter sintomas, né, que são os vômitos. E pode levar à desnutrição e à morte. Então, é uma falha de comunicação ali entre, digamos que, o intestino. Tem alguma coisa a ver? O esfíncter é por onde a gente defeca, né? Não, esse esfíncter tem um esfíncter na certo. região anal é outro também. Esfíncter. É outro esfíncter. Ah, perfeito, doutora. É porque assim, ó, tanto na passagem do estômago para o duodeno tem uma regulagem, né? Tem uma musculatura perfeito. que ajuda ali. Tava confundindo, então. Mas assim, não é uma estenose, né? Mas ela vai fechando ao ponto de não passar nada, né, do estômago para o intestino delgado. Entendi. Quando é que os pais percebem que algo está errado, doutora? Bom, os sintomas são vômitos. Então, inicialmente, como todo recém-nascido, ele tem aquela regurgitação que é normal por imaturidade, né, do esfíncter do superior do esôfago. Então a criança ela tem aquele retorno de alimento após as mamadas. Na estenose hipertrófica de piloro, vão ficando vômitos mais intensos e os pais precisam observar porque na estenose hipertrófica a criança ela começa a perder peso, ela começa a ficar desidratada, ela vai ficando emagrecida. Então a pessoa a mãezinha já percebe então que tem alguma coisa errada ali quando ela vê que o filho está voltando com aquele alimento, com leite no caso, né? Isso. E aí realmente alguma coisa está errada ali, ela tem que perceber e procurar ajuda imediatamente. Sim, e assim, e os vômitos vão ficando mais intensos e são vômitos assim, a criança mama e o leite volta
volta normal, não volta amarelado nem nada, volta branquinho mesmo e vão ficando mais intensos. Então, logo após a mamada, a criança vomita em grande quantidade. Esse é o sintoma principal e, junto a isso, a perda de peso e a desidratação, que em alguns casos pode ser bem grave. A gente pode dizer, então, doutora, que esse é um dos principais sinais que geralmente aparecem e costumam assustar a família? Sim, geralmente a família procura o atendimento médico por causa dos vômitos e aí a gente vai olhar e ver que a criança também não está ganhando peso. E é sempre durante a mamada, doutora? É logo após a mamada. A criança mama, parou de mamar, ela vomita em grande quantidade. Muita gente confunde vômito com regurgitação, né? Como é que os pais podem diferenciar, doutor, uma situação comum de um sintoma mais preocupante, como no caso de esteanose, por exemplo? A regurgitação, a criança ela vai voltar uma pequena parte do alimento, uma pequena parte da dieta. Nos vômitos, ela vai ter uma quantidade maior e às vezes os vômitos chegam a ser mais fortes, né? Não chega a ser em jato, mas sai uma quantidade bem grande de alimento. E esse alimento ele não é absorvido de forma alguma pelo organismo, porque ele volta todo, né? E daí a questão da criança ficar magrinha, né? Do emagrecimento da criança. E além disso, quando os vômitos ficam muito intensos, a criança acaba perdendo também eletrólitos, íons, que pode causar o que a gente chama de distúrbio hidroeletrolítico. Então, além do emagrecimento, a criança vai ter uma alteração nos íons, e isso também pode ser uma coisa grave. E doutora, realmente mais comum em meninos do que em meninas? Sim, é mais comum nos meninos e geralmente costuma ser no segundo filho. Agora, é importante também os pais observarem, porque esses vômitos, eles vão ficando mais intensos a partir da segunda para a terceira semana de idade. Eles vão ficando mais intensos, tá? Então, por volta ali de 15 a 21 dias, isso vai ficando muito intenso, é quando os pais procuram o tratamento médico. Olha, você que está sintonizado no Doutor Me Consulta, eu estou com a doutora Denise Matias, cirurgiã pediátrica, e a gente está falando sobre esteanose hipertrófica de piloro. É mais comum em meninos, né? E é caso cirúrgico urgente. A ausência da cirurgia pode causar a morte da criança, né, doutora? Sim. Antigamente, né, quando não existia ainda a cirurgia pediátrica, as crianças elas iam a óbito decorrente dessa estenose hipertrófica de piloro. Você aí que está ouvindo a gente pode mandar sua mensagem, tá? 99154-1079. 99154-1079 e participar com a gente. Doutora, o diagnóstico, ele costuma ser feito de forma rápida? Quais são os exames importantes nesse processo e como é a abordagem nos primeiros atendimentos? Olha, o diagnóstico, ele pode ser feito através de um exame de ultrassom que não é invasivo, né? E o ultrassom, ele pode mostrar um aumento desse músculo, que a gente chama de oliva pilórica. Então, pelo próprio ultrassom, ele já pode dar o diagnóstico. Além disso, sendo necessário, a gente pode ser feito também um raio-x com contraste. Você dá um contraste via oral para a criança e nós vamos perceber essa alteração e essa dificuldade no esvaziamento gástrico. E é facilmente identificado, né, doutora, através desses exames? Sim, e o exame físico também, né? Durante o exame físico, quando a gente consegue palpar essa oliva aumentada, também já a gente fala assim, nós já podemos fechar o diagnóstico e partir para o tratamento efetivo, né? Tem perguntas aqui, doutora. Meu nome é Mariana, sou do São Francisco, meu bebê tem 1 mês e começou a vomitar muito forte depois de mamar. Parece até um jato. Isso pode ser um sinal dessa esteanose? Como a gente sabe que não é um refluxo comum? Olha, se o seu bebê começar
a ter dificuldade para ganhar peso, ou você vê que esse vômito é em grande quantidade e logo após todas as mamadas, aí sim procurar o atendimento médico. É após todas as mamadas, tá, gente? A criança com estenose hipertrófica de pylori, ela sempre vai vomitar em grande quantidade. Então, durante todas as refeições, a cada mamada, você vai perceber que esse vômito vai se tornar frequente. O Rafael, lá do Pintolândia, doutora, a pediatra levantou a suspeita de estenose no meu filho. A gente nunca tinha ouvido falar disso. Tem algo que cause essa condição? A gente sempre se pergunta se fez algo errado. Os pais são assim, né? Isso é da natureza mesmo, da paternidade e maternidade. Mas olha, essa doença, a gente costuma dizer que ela tem uma causa indefinida, né? Existem alguns fatores externos que podem influenciar, como o uso de fumo durante a gravidez pela mãe, ou a gente observa também que existe uma tendência maior de, por exemplo, se gemelários, um tem estenose hipertrófica de pylori, existe uma chance maior do irmão gêmeo ter também. Ou às vezes assim, o meu pai teve, então a chance, né? Genético também pode ser, né, doutora? Algum fator genético envolvido, mas não é culpa dos pais, fiquem tranquilos. Oi, sou a Vanessa, aqui do Paraviana. Meu sobrinho passou por cirurgia por causa dessa estenose. Isso sempre precisa operar? Existe alguma chance de tratar só com medicação ou alimentação, doutora Denise? Não. A estenose hipertrófica de pylori precisa ser operado, porque a gente precisa abrir as fibras desse músculo para permitir a passagem do alimento. Tá? Agora, feito a cirurgia, a criança vai viver bem com isso, tranquilo, né? Mas o tratamento é cirúrgico, não existe medicação para resolver. Falando em tratamento, a cirurgia, temos uma pergunta sobre isso. O Jorge, lá do Messejana. Eu confesso que a ideia de cirurgia em bebê me dá medo. Como é esse procedimento? Dói? Tem muitos riscos? A gente fica com o coração apertado só de pensar. É verdade, a gente fica mesmo. Mas tem um porém. Como eu sempre digo, toda cirurgia ela é pesada. Quais os riscos e os benefícios? Então, toda vez que nós indicamos uma cirurgia, é porque é a melhor conduta. É menos arriscado fazer a cirurgia do que deixar de operar. No caso da estenose hipertrófica de pylori, se não for feita a cirurgia, a criança vai a óbito, porque ninguém vive sem se alimentar. Em termos de procedimento, assim, gente, é um procedimento tranquilo. Quais os cuidados que nós precisamos ter? Eu falei que a criança vomita muito, ela pode perder íons, né? Pode ter um distúrbio hidroeletrolítico que nós falamos. Então, o primeiro cuidado não é chegar, deu o diagnóstico, é estenose hipertrófica de pylori, eu vou operar agora, igual a apendicite, por exemplo. Não. Estenose hipertrófica de pylori. Eu vou ver como que tá os íons, vou fazer um hemograma, vou hidratar primeiro essa criança, vou preparar e geralmente a gente demora umas 24, 48 horas para poder fazer a cirurgia, porque a criança precisa estar bem. Aí feito isso, logo após a cirurgia, quando a criança volta, que ela já está bem acordada, ela já pode voltar a se alimentar. Em relação à dor, né? Hoje a gente tem medicamentos que a gente faz e também a gente faz uma anestesia ali local para a criança acordar sem sentir dor. É local, doutora? Anestesia? Não, anestesia geral, né? A criança vai ser sedada, vai fazer remédio para dor endovenoso, mas além disso, a gente pode injetar, né, ali na cicatriz, um anestésico que a criança vai acordar e vai ficar ali umas 4, 5 horas sem sentir dor. Ótimo, então. Tá vendo, Jorge? Tudo é feito um preparo antes, inclusive essa hidratação ela é feita também já no ambulatório, né, doutora? A criança já internada, essa hidratação é intravenosa. Venosa, isso. Pronto. Olha, meu nome é Carla, moro no 13 de setembro, meu bebê foi operado e graças a Deus ficou bem, mas a gente vive com medo de acontecer de novo. Essa estenose pode voltar? Não. Geralmente essa estenose ela não volta
e a criança vai levar uma vida normal. Sou Juliane aqui do Nova Cidade. Essa condição é algo que a criança pega ou já nasce com isso? A gente se sente perdido sem saber de onde veio. Como eu falei, né? Não existe uma causa específica, mas normalmente a criança não pega isso de fora. Ela já nasce com essa tendência e à medida que ela vai se desenvolvendo, né, nas primeiras semanas, esse esfíncter, esse músculo vai ficando mais forte e vai causando essa obstrução na saída do estômago. Agora, após as perguntas dos nossos ouvintes, doutora, após a cirurgia, o bebê ele costuma se recuperar bem? Ele volta a se alimentar normalmente? Existe alguma sequela ou risco a longo prazo? Não. Normalmente, a criança, depois da cirurgia, ela vai se alimentar normal. A estenose hipertrófica de pyloro, ela não é uma doença que ela vai voltar e a criança vai levar uma vida normal, né? Se eu for falar em alguma complicação tardia, poderia acontecer o quê? Alguma aderência, porque quando você abre a cavidade abdominal, pode acontecer alguma aderência entre alças, mas nessa doença nem é comum. Fica alguma cicatriz? Fica, né? Fica uma cicatriz pequena, né? Aqui na parte do lado direito, né? Acima da cicatriz umbilical, mas é uma cicatriz bem pequena. Até porque é recém-nascido, então já não vai ter, né? Não, nem maiores complicações, nem também nada de muito grande. Doutora, como mãe, as mães que escutam o programa, que acompanham a gente, elas sempre têm medo, né, de entregar o bebê tão pequeno para uma cirurgia. O que a senhora costuma dizer para tranquilizar os pais nessa situação? Olha, gente, eu sei que operar um bebê dá aquele medo, né? Mas o que eu posso dizer? Nós, hoje, temos, assim, anestesia segura para a criança. Claro, quanto menor a criança, mais delicado, né? E precisa de um cuidado maior. O que eu posso dizer? Nós temos profissionais especializados que podem fazer esse atendimento com tranquilidade. E uma criança pequena, quando ela precisa de cirurgia, gente, assim, não tem como você fugir disso. E a recuperação das crianças é surpreendente, porque é muito melhor do que a recuperação de um adulto. Claro, depende da doença, mas eu diria aos pais que podem ficar tranquilos, né? E a gente sempre faz aquele peso. A gente opera quando tem realmente indicação. Olha, a gente falou com a doutora Denise Matias, cirurgiã, é a nossa referência aqui no estado, doutora Denise Matias, cirurgiã pediátrica, opera os bebezinhos até os 17 anos, doutora? Sim. Até a adolescência, né? É um acompanhamento bem longo aí, né? Sim. Aproveito também e já peço para a senhora fazer um convite, então, não existe uma necessidade de se consultar com um cirurgião pediátrico apenas quando tem algum encaminhamento, né, doutora? Eu queria que a senhora reforçasse isso e dissesse aonde é que a senhora atende. Sim. Para marcar a consulta comigo, lá na Clínica da Criança Menino Jesus, não é necessário que você tenha um encaminhamento do pediatra. Isso assim, só é necessário quando é na rede pública, senão não consegue agendar. Mas no consultório, se os pais têm alguma dúvida e acham que o filho pode ter algum problema cirúrgico, fiquem à vontade, podem procurar e também podem me seguir nas minhas redes sociais, podem mandar perguntas, tá? Eu respondo por ali também. E lembrando que a questão da cirurgia pediátrica, ela assusta, né, doutora? Mas o seu bebê vai ficar curado, com certeza, né? Sim, geralmente a cirurgia tem isso, né? Tem um problema, você opera, resolve. O problema maior, acredito que seja o medo, né, doutora, dos pais. É compreensível isso. Por quê? Porque quando você tem um filho, você está tomando uma decisão por uma outra pessoa. Isso. É diferente você falar, eu vou ter que fazer uma cirurgia aqui na minha mão, no meu dedo, eu decido por mim. Agora, quando eu decido pelo meu filho, traz uma responsabilidade maior. Mas por isso é importante, assim,
saber que existe o cirurgião pediátrico aqui em Boa Vista e que vocês tenham essa tranquilidade para estar procurando o especialista. E esta profissional é a doutora Denise, tá? Então aproveita, já procura ela. O WhatsApp é o 991150010. 991150010. Através desse WhatsApp você agenda suas consultas com a doutora Denise lá na clínica da criança, tá bom? Tem também o 36269194. E você pode aproveitar, a doutora é super ativa nas redes sociais. Inclusive lançou vídeo novo sobre apendicite, que nós já falamos aqui no programa. É um vídeo super explicativo também. Se você tem dúvidas sobre outros tipos de doenças ou malformações em crianças e adolescentes, a doutora Denise é a nossa referência. Entre em contato também lá nas redes sociais dela no Instagram. É doutora.denise_cirurgia pediátrica, tá bom? E aí a doutora também vai ter todo o prazer de poder te atender por lá. Doutora, obrigado. Semana que vem a gente conversa de novo, né? Sim, claro. Pronto, combinado. E olha, quero aproveitar também que a senhora está aqui. A gente está lançando uma série nova, né, do IIPC aqui no Doutor Me Consulta, que é um Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. E a gente vai estar levando isso para todos os nossos ouvintes aqui da FM Monte Roraima. Queria que a senhora falasse um pouquinho, rapidinho sobre isso, doutora. Assim, eu sou voluntária dessa instituição onde a gente estuda a consciência, que é cada um de nós. Então, é um estudo que vai além da medicina, além da psicologia. E esse instituto, ele é formado apenas por voluntários, né? Então, ninguém recebe nada para ser voluntário. A gente tem eventos gratuitos todos os meses. Temos cursos também. É uma instituição de estudo e pesquisa, laica, pacifista e sem fins lucrativos. Então, o tema de estudo do IIPC é a projeciologia, que é a projeção consciente ou sonho lúcido. Estuda também a projeção das energias, essa interação energética que nós temos no dia a dia. Uhum. E às vezes as pessoas sentem as repercussões, mas não conseguem identificar. Vamos dar um exemplo, doutora? Vamos dar um exemplo? Sim. Então, conte pra gente um exemplo que as pessoas possam se identificar com essa ciência. Olha, em relação às energias, por exemplo, uma pessoa que trabalha com o público, ela trabalha o dia todo atendendo pessoas e com cada pessoa que você fala, você está trocando energia. Às vezes a pessoa, ela chega, ela vai estar irritada, ela não vai estar muito bem e aquela pessoa que está atendendo, ela vai interagindo com todo esse tipo de energia. Alguns profissionais chegam a desenvolver a síndrome de burnout, que é o quê? A pessoa vai ficando cansada, vai ficando esgotada. Um outro exemplo também, quando você entra num local sem falar com ninguém, você sente uma repercussão. Pode ser algo positivo. Tipo assim, esse lugar tá com uma energia pesada, né? E será que tem alguma coisa errada? Ou então, poxa, olha, tô me sentindo super bem aqui, lugar tranquilo, calmo, né? Tem isso, né, doutora, que é um exemplo. E também tem os fenômenos naturais, né, que a gente vai falar também dentro do IIPC, né? Que já estuda realmente as consciências, que nada mais são do que os nossos espíritos. Enfim, olha, é muita coisa que a gente vai falar aqui no Doutor Me Consulta, e você vai acompanhar tudo isso também com a voluntária do IPC, a Denise Matias, que também é médica e cirurgiã pediátrica. Doutora, obrigado, volte sempre, semana que vem eu lhe espero. Tá certo, até mais.